Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Ele tem sido um relacionamento forte, vigoroso, confiante, um relacionamento diário? Ou ele tem sido fraco, inconstante, frio, ou que acontece somente quando estamos em necessidades, quando estamos em aflição? Como tem estado a nossa fé no Senhor Deus? Sem fé é impossível relacionar-se com o Senhor e Salvador. Veja o texto de Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar ao Deus. Qualquer um que quer que se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Bom, é necessário crer que Ele existe, é necessário ter fé. Mas afinal, o que é a fé? O texto de Hebreus 11 apresenta a definição bíblica do que é a fé. Esse também é o verso para memorizar nesta semana. Vamos ver, o texto diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. Veja lá duas frases: a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos de que não se vê. Para Paulo, autor de Hebreus, a fé é composta de dois elementos. O primeiro elemento, a certeza das coisas que se esperam, aponta para o último acontecimento da história humana, o advento ou a vinda do reino de Deus no fim dos tempos. E também é a promessa que os antigos do Antigo Testamento não obtiveram. Portanto, a certeza das coisas que esperamos, aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo. O segundo elemento da fé é a convicção dos fatos que não se veem. Esse aspecto se refere ao primeiro acontecimento da história humana, a criação do mundo. Veja lá, em outras palavras, o fundamento da fé diz respeito a dois eventos que estão totalmente sob o controle divino: a criação do mundo e a segunda vinda do Senhor Jesus. A fé chama os crentes a crer no processo invisível da criação e a esperar no evento invisível e ainda futuro da volta do Senhor Jesus. Assim, o entendimento fundamental da fé se baseia nesses dois acontecimentos, a criação e a esperança do advento. Dois elementos que são absolutamente subordinados a Deus. São efetuados por Deus. A criação e a volta do Senhor Jesus, ou seja, a redenção. Veja lá, agora quero considerar esse verso considerando a denominação da nossa igreja. Qual é o nome da nossa igreja? Nossa igreja chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que Adventista? Porque aguardamos o advento do Senhor Jesus. Por que do sétimo dia? Porque cremos que o Senhor Jesus foi o Criador de tudo, que o Senhor Jesus e o Senhor Deus o Pai, assim como o Espírito Santo, foram os criadores de todo este mundo. 6 dias de criação e o sétimo dia de descanso, completando, santificando, descansando e abençoando o sábado. Portanto, quando nós estamos falando o nosso nome, Adventistas do Sétimo Dia, nós estamos definindo que somos uma igreja de fé, uma igreja que tem a fé no Senhor Jesus, tem a fé na palavra de Deus. A fé é um dom, ela é um presente de Deus. Veja Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas ainda Romanos 12, 3 diz assim: o Senhor distribui a fé a cada um. Ora, então é o Senhor que distribui a fé, porque alguns têm tanta fé e outros não a têm. Porque esses que têm a fé se apropriaram do presente do Senhor Jesus, se apropriaram do dom que o Senhor Jesus dá a cada um de nós para que tenhamos fé. Se você não se apropriar, se você não aceitar o presente, você não vai ter fé. Mas se você aceitá-lo, você vai ter fé e essa fé vai crescer e vai produzir em você a alegria, a certeza da esperança da vida eterna. Nessa semana nós vamos explorar o tema da fé. O que fazer com a dúvida? O que fazer com a incredulidade?
O que, segundo Jesus, é uma fé robusta e o que significa ter a fé de Jesus? Vamos nessa semana estudar sobre a fé e eu espero que cada um de nós, ao final dessa semana, tenhamos alimentado mais a nossa fé, tenhamos feito a nossa fé crescer e crescer e estar num processo de crescimento constante. Vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado pela vida, pela saúde, por tudo que nos dás. Obrigado porque mais uma vez podemos livremente abrir a Tua palavra para estudar mais uma vez um conceito tão importante que é a fé, um conceito fundamental que é a fé. Ajuda-nos para que possamos aprender um pouco mais e possamos desenvolver a nossa fé. E que tenhamos a nossa fé em Deus o Pai, no Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo. E que, pela fé, possamos nos achegar ao Senhor Deus. Tudo te pedimos, agradecidos, confiados em Jesus e com o perdão dos nossos pecados, em nome deste Jesus. Amém.